Olá, pessoal! Sabe aquela situação em que o paciente tem os dentes lindos, mas quando ele sorri aparece um dente escuro na frente? Ou quando o paciente chega no teu consultório e fala para você: doutor, esse meu dente está ficando escuro. Por que ele está ficando escuro? Tem como ele ficar branco igual aos outros? Ou ainda aquele paciente que já chega com tudo resolvido. Doutor, esse meu dente está escuro e eu quero fazer um clareamento a laser nesse dente. Dá para fazer um clareamento a laser? Outro paciente conta para você: doutor, eu fiz tratamento de canal nesse dente e agora ele está ficando escuro. Vai ficar mais escuro ainda? Então, essas e outras perguntas nós vamos responder na aula de hoje. Eu sou a professora Heloísa de Paula e hoje vamos continuar apresentando as nossas aulas sobre clareamento dental com o tema clareamento interno. Vamos voltar ao início da aula, aquelas perguntas sobre o escurecimento dental e por que esses dentes eles ficam escurecidos. Geralmente esse escurecimento ocorre devido à perda da vitalidade pulpar. A vitalidade pulpar, geralmente é associada com o desenvolvimento da lesão cariosa até o tecido pulpar, que leva uma pulpite irreversível e a necrose da polpa. Os resíduos necróticos da polpa dentro da cavidade pulpar e no conduto radicular causam esse escurecimento. Outro fator que faz o manchamento, esse escurecimento do dente, são as hemorragias pulpares que ocorrem devido a traumas, quando o paciente cai do skate, cai da bicicleta, mergulha na piscina e fratura um elemento dental na região pulpar, que ocorre essa hemorragia. Quando ocorre a hemorragia, rapidamente o sangue sai da câmara pulpar e se acumula ali nos túbulos dentinários, colaborando para esse manchamento. Além da perda da vitalidade pulpar, esse manchamento também pode ocorrer devido ao tratamento endodôntico. O próprio tratamento de canal causa esse manchamento, devido aos produtos de irrigação que são utilizados. Por exemplo, tem produtos de irrigação que têm antibióticos, como a minociclina. Esse tipo de produto mancha os dentes. Os cimentos endodônticos, que apresentam iodofórmio e eugenol. Existem trabalhos na literatura que apontam que cimentos como o MTA, cimento de Grossman, o H26 causam um manchamento na estrutura dental. Ainda em relação ao tratamento de canal, é verificado que quando não é feita uma limpeza da câmara pulpar, uma limpeza adequada da câmara pulpar, os resíduos do tratamento endodôntico, do cimento endodôntico que fica localizado naquela região, também colabora para o manchamento da estrutura dental. Como ocorre o manchamento da dentina? Então, quando acontece a hemorragia pulpar, ocorre a liberação de hemoglobina. Essa hemoglobina se deposita nos túbulos dentinários. No caso dos resíduos necróticos que ficam na polpa, ocorre a liberação de homociderina. E a homociderina libera ferro, que juntamente com as bactérias presentes na câmara pulpar ou no canal radicular, forma uma série de sulfetos. E esses sulfetos que fazem a coloração marrom escura do dente. Então lembrem, o manchamento é na dentina e não no esmalte. Então, como que a gente classifica esse manchamento causado pela perda da vitalidade pulpar? Classificação do manchamento: manchamento intrínseco da dentina pós-eruptivo causado por agente cromogênico. Acabamos de ver a etiologia do manchamento causado pela perda da vitalidade pulpar e no próximo vídeo vamos falar sobre o plano de tratamento para o clareamento interno. O tópico é plano de tratamento. Nesse vídeo eu vou abordar a indicação, as contraindicações e os fatores que interferem no prognóstico do plano de tratamento do clareamento interno.
Ainda no final desse vídeo, eu vou falar sobre um assunto temido no clareamento interno, que é a reabsorção cervical externa. A principal indicação para a realização do clareamento interno é para o tratamento do escurecimento, do manchamento causado pelo tratamento endodôntico. Entre as contraindicações, nós temos tratamento endodôntico inadequado. Nessa situação clínica, nós temos que pedir para o paciente realizar primeiro o retratamento para depois seguir com o tratamento estético de clareamento interno. Dentes extensamente destruídos, porque esses dentes, a coroa clínica, ela não consegue reter o agente clareador e nem o material de selamento provisório, então não se indica clareamento interno nessa situação. Pacientes com muita expectativa, porque 50% dos tratamentos de clareamento interno recidivam. Então, aquele paciente que tem expectativa de ficar com o dente branco para sempre, infelizmente, ele tem que ser alertado que ocorre grandes chances daquela coloração escura recidivar. Pacientes grávidas, pacientes que têm manchamento no esmalte, lembram dos nossos primeiros vídeos, onde foi explicado que manchamento do esmalte muitas vezes deve ser realizado um tratamento restaurador e não um tratamento clareador. E aqui vou deixar bem grifado, não quero que vocês esqueçam da contraindicação principal desse tópico, que são os dentes traumatizados. Dente traumatizado, o que é mesmo, professora? É quando o paciente cai, tem um acidente e fratura a estrutura dental, quando ele sofre um trauma e após esse trauma teve uma hemorragia e houve a necessidade de fazer um tratamento endodôntico e com o tempo houve um escurecimento. Nessa situação, existem relatos na literatura que associam a reabsorção cervical externa quando foi realizado clareamento interno em dentes que sofreram traumas. Então, existem inúmeros trabalhos na literatura que apontam a ocorrência de reabsorção cervical externa. Por outro lado, há também trabalhos que indicam que essa reabsorção ocorre em dentes traumatizados, independente da realização de clareamento interno. Então, o dente sofreu trauma. Se eu fizer ou não o clareamento, ele vai ter reabsorção cervical externa. Outro detalhe é que, para a realização do clareamento interno, nós temos que fazer uma proteção, uma barreira protetora na região cervical. E quando não é realizada essa barreira, aumentam as chances de reabsorção cervical. Então, os trabalhos também associam a reabsorção cervical à falta da confecção dessa barreira, à falta dessa proteção e não à realização do clareamento interno. Por isso, eu deixo aqui a interrogação, porque tem muitos dentistas, muitos pesquisadores que fazem o clareamento em dentes traumatizados, mas como há evidências na literatura que ocorre a reabsorção nessa situação clínica, eu vou deixar aqui para vocês como uma contraindicação. Entre os fatores que interferem no prognóstico do clareamento interno, vou falar primeiramente sobre a duração da descoloração. Então, dentes que têm o manchamento há menos de um ano têm 90% de chances de sucesso durante o tratamento. Agora, dentes que já estão há muito tempo escurecidos, em torno de mais de 5 anos, essas chances reduzem para 70%. Então, quanto mais tempo escuro, menores as chances de sucesso. Sobre a intensidade da descoloração. Dentes que têm uma descoloração leve têm 100% de chances de sucesso de clarear e ficar como os dentes, como os outros dentes. Agora, dentes que tá com aquele manchamento severo,
as chances reduzem para 75%. A recidiva da cor, como eu já adiantei no tópico anterior, 50% dos pacientes recidivam. Então, 50% dos pacientes que chegarão no teu consultório para tratar, para realizar clareamento interno, 50% deles vão ter que repetir o tratamento em torno de 3 anos novamente. A idade do paciente, quanto mais jovem, mais fácil de clarear, quanto mais idoso, mais difícil os resultados estéticos. E o tempo de tratamento também é importante falar sobre isso, porque muitas vezes são necessárias em torno de 3 a 5 trocas para obter o sucesso, mas tem pacientes que precisam até 9 trocas. Então, tudo isso tem que estar lá no planejamento e no custo do tratamento. E agora eu vou falar sobre aquele assunto tão temido do clareamento interno, que é a reabsorção cervical externa. E o que é essa reabsorção cervical, professora? É a perda do tecido duro da estrutura dental. E ela, olha aí o tópico reabsorção cervical externa. E ela ocorre, deixa eu diminuir a minha imagem aqui, para que vocês consigam ver essa imagem aí do lado direito de vocês. Deixa eu pôr aqui minha câmera. Essa imagem aí, ó, em cima de mim agora, essa imagem é da junção amelo-cementária, a divisão entre a coroa dental e a raiz radicular. Quando eu aplico o agente clareador dentro da câmara pulpar, ele fica bem nessa região cervical. Então, o peróxido de hidrogênio penetra dentro dos túbulos dentinários, atravessa toda a dentina e chega na parte posterior, na parte exterior do dente, bem ali próximo dessa junção, e encontra as células do periodonto. Essas células identificam o peróxido de hidrogênio como um produto químico e formam uma atividade inflamatória e uma atividade clástica, que começa a reabsorção cervical externa nessa região. Há autores que falam que esse peróxido na dentina, ele muda a conformação da dentina e as células do periodonto identificam essa dentina como um corpo estranho e por isso começam a reabsorção da estrutura dental. Então, é dessa forma que ocorre a reabsorção cervical externa. Então, eu peguei aqui uma imagem da monografia da Cláudia Filipa Pereira Pina. Eu achei legal as imagens para vocês entenderem o que é essa reabsorção cervical externa. Essa imagem aqui, essa primeira imagem, vocês conseguem ver a reabsorção. Ela não é bem na região cervical, mas dá para vocês notarem a extensão da reabsorção, chegando até o conduto radicular. Então, muitas vezes, essa reabsorção leva à perda da estrutura dental. Para isso, para prevenir, para evitar que essa reabsorção ocorra, é realizado uma proteção ali nessa região cervical, na região amelo-cementária, que a gente chama de tampão cervical, barreira cervical, rolha biológica ou plug. Essa proteção ela é realizada com, deixa eu projetar aqui a imagem, cimento de ionômero de vidro modificado por resina composta. Então, eu deixei aqui de exemplo o Vitremer, o Vitrebond, mas qualquer ionômero de vidro modificado por resina fotopolimerizável é indicado para a realização do tampão cervical. O que não é indicado é o cimento de ionômero de vidro convencional, o cimento de óxido de zinco e eugenol, conhecido como IRM,
e resina composta. No caso da resina, não exatamente por causa da resina, mas porque eu necessito fazer um condicionamento ácido naquela região da dentina, e o condicionamento ácido remove a smear layer, deixando esses túbulos dentinários mais abertos, e isso facilita a difusão do peróxido de hidrogênio dentro dos túbulos dentinários. Então, no caso da resina composta, não é indicado a realização de um tampão com resina devido à realização do condicionamento ácido e à remoção da smear layer. Então aqui tirei os materiais e no próximo vídeo nós vamos abordar as técnicas de clareamento dental. Vejo vocês até mais no próximo vídeo.